Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. O meu nome é Davi. Através deste canal eu compartilho a Palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando a respeito do batismo nas águas. O novo convertido ele pode ser batizado? Em quanto tempo ele estará apto a receber o batismo? Algumas pessoas acreditam que o novo convertido só pode ser batizado após ele provar que de fato é um convertido, ou que pelo menos ele passe por 2, 3, 4 meses de discipulado, podendo chegar até mesmo a 1 ano. Mas será se é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? É a respeito deste assunto que nós estaremos tratando segundo o que a Bíblia nos orienta. Algumas denominações só batizam um novo convertido após, de fato, ele estar discipulado e devidamente mostrando que realmente ele aceitou Jesus e que ele não pensa em se desviar. O que, na minha opinião, eu acredito que eles assim o façam para proteger aquela pessoa. Porém, mais atrapalha do que ajuda. Porque esta pessoa, que é o novo convertido, ele ainda não consegue viver a totalidade do Evangelho na sua vida. Pois o batismo é a porta de entrada e não a prova cabal de que realmente aquela pessoa é convertido. Nós percebemos que algumas pessoas, por aprenderem assim, se acham indignos ainda nos dias atuais de serem batizados, pois eles acreditam que batismo é somente para aquelas pessoas que já não pecam mais, como se o batismo fosse somente para as pessoas que estão santas, ou melhor, que estão limpas e de fato já seguem a Cristo. O que na verdade não é o que representa o batismo. O batismo é a porta de entrada para o Evangelho. O batismo representa a morte e a ressurreição. Após o batismo, aquela pessoa se torna uma nova criatura. O batismo é para pessoas recém-convertidas. E é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Vejamos algumas passagens bíblicas e como ela nos ensina. Olha só. No livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 e 19, após Jesus ressuscitar, Jesus diz assim, E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Algumas traduções falam sobre a palavra discípulo, é a palavra ensinar, que não vai mudar o sentido da frase e nem também o mandamento. Perceba que Jesus está colocando, portanto, ide, ou seja, é uma ordem. Jesus está mandando fazer o que? Discípulos, ou melhor, ensinar. O que é ensinar? E como devemos ensinar? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então perceba que Jesus ele deu a ordem para batizar e ensinar. A receita para o ensinamento do Evangelho parte da primícia do batismo. Nós vamos perceber que em todas as passagens bíblicas em que alguém se converte, os discípulos batizam aquela pessoa que levantou a mão e que tomou a sua decisão de seguir a Cristo. Alguém pode questionar, e se essa pessoa se desviar? Bom, se ela desviar, cada um prestará as contas a Deus. O batismo não vai evitar com que ninguém se desvie, ou a falta dele também não evitará ninguém se desviar. Quantos pastores nós não conhecemos que já se desviaram? Quantas pessoas passaram anos e anos na igreja e de uma hora para outra eles se desviaram? Então isto não é desculpa para negar o batismo a um novo convertido ou tampouco negar a ser batizado por causa disso. Nós percebemos que no livro de Marcos ainda, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, capítulo 16, muito conhecido dos irmãos, versículos 15 e 16, diz assim, E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós percebemos aqui nesta passagem que
o batismo é para aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo, aquelas pessoas que estão de fato decididas a seguir ao Senhor. É um ato público, aonde ele declara dizendo que a partir daquele momento ele seguirá a Cristo e que ele aceita se render ao reinado de Deus. No livro de Atos, no capítulo 8, verso de número 36, quando Filipe é movido pelo Espírito Santo, que se encontra com o eunuco de Cadência, ele ali fala de Jesus para aquele homem crê no seu coração e passando por um determinado lugar tem água. E veja só o que acontece nessa história, olha. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. O que impede dele ser batizado? Disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia vai contar que naquela mesma hora, eles param a carruagem, descem e o eunuco é batizado. Filipe é arrebatado para um outro lugar onde ele permanece a sua missão de evangelização. Perceba que a única forma que pode impedir o batismo de uma pessoa é se ela não crê. Por isso que nós não batizamos crianças, porque ela ainda não tem entendimento do certo e do errado. Mas o adulto, ele tem um entendimento entre certo e errado. Ele pode crer ou não. Só que quem determina o que a pessoa crê ou deixou de crer não sou eu. Eu não posso dizer se você creu ou não. Eu não posso dizer se você está crendo nesta mensagem que eu estou transmitindo para você. Você pode duvidar muito bem de mim. Você pode duvidar do que está escrito na palavra de Deus. E eu não tenho como saber isto. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Não cabe a nós julgarmos o que nós não sabemos. Nós devemos julgar segundo a reta justiça, segundo o que a Bíblia Sagrada nos orienta. E o que ela nos orienta a respeito do batismo para pessoas recém-convertidas é o batismo. Perceba também ainda no livro de Atos, no capítulo de número 2, no dia de Pentecoste, muitas pessoas ali recebem o Espírito Santo, os irmãos, e passam a falar em línguas, a multidão toda ficam admirados, e eles, vendo a pregação de Pedro pela primeira vez, a Bíblia vai dizer assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba que o batismo nas águas representa a remissão e o perdão de pecados. Não é para quem já está remido, não é para quem já foi perdoado os seus pecados, mas para a pessoa que se arrepende dos seus pecados, se converte a Cristo, é batizado, simbolizando ali um novo nascimento e o sepultamento do velho homem. E assim, somente através da convenção, a pessoa pode receber o Espírito Santo. Perceba que nesse mesmo dia foram quase 3.000 homens. Perceba aqui no versículo de número 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele mesmo dia. Nós temos muitos outros relatos, como o do próprio Paulo, quando estava preso com Silas, louvava ao Senhor, e ele, à meia-noite, quando ele sai daquela cadeia, ele batiza o soldado, assim como também a sua família. Nós ainda iremos perceber a história de Cornélio. Cornélio, quando recebe a visita de Pedro e que Pedro fala de Jesus para ele, ele recebe o Espírito Santo de Deus, antes mesmo de ser batizado nas águas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que você compartilhe a sua resposta aqui, caso você tenha chegado até aqui neste vídeo. Olha só, o que é mais importante? É o batismo nas águas ou o batismo no Espírito Santo? Agora eu te pergunto, se uma pessoa está apta a receber o batismo do Espírito Santo, por que ela não estaria apta a ser batizada nas águas? Somos nós, homens pecadores, melhores do que o Espírito Santo?
Quer dizer que Deus batiza a pessoa com o Espírito Santo, dando a ele dons espirituais. E esta pessoa não pode receber o batismo nas águas? O que você acha? Então veja só, Atos capítulo 10, versículo 42 em diante diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar. Não, essa passagem, vamos pular aqui. Versículo de número 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. O interessante é que esta passagem mostra de forma clara e objetiva que tem pessoas que foram batizadas antes mesmo de serem batizados nas águas, batizados pelo Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Eu conheço pessoas que têm dons espirituais, foram batizados no Espírito Santo, mas por causa de pequenos detalhes, eles não foram batizados nas águas, porque as instituições negaram isso a eles. Bom, nesse ponto, a única coisa que nos resta é orar ao Senhor e pedir a Ele misericórdia, e que Ele entre em providências e resolva estes problemas deste irmão que quer tanto servir a Deus de forma integral e de forma plena o Evangelho que Cristo tem para cada um de nós. Bom, este foi o vídeo, vou ficando por aqui. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus quiser.